Agora eu recebo de volta quem nos ouve também pelo rádio, formado aqui mais uma vez a nossa rede. A gente trata agora de economia. A pandemia do coronavírus causou sérios danos nas economias mundiais mais consolidadas e os impactos nos países emergentes, como o Brasil, também foi enorme. Porém, as medidas emergenciais tomadas pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central, como as de transferência de renda, impulso ao crédito a empresas e aumento de liquidez no sistema financeiro, posicionaram o Brasil numa situação melhor em relação aos outros emergentes. Em uma apresentação para investidores do Bank of America, realizada na última quarta-feira, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, voltou a afirmar que o cenário para o Brasil segue desafiador. Mas os números apresentados mostram que, pelo menos inicialmente, o colchão feito por aqui foi eficiente. Na apresentação, o Banco Central compilou uma série de dados com o raio-x das economias mundiais. No caso da indústria, o índice de gerentes de compras da indústria brasileira alcançou em julho o maior nível desde o início da pesquisa realizada pela IHS Markit, provedora inglesa de informações globais. O indicador brasileiro de julho foi de 58,2%, ante 51,6% no mês anterior. Nesse indicador, quando o número está acima de 50%, o setor está passando por crescimento ao invés de retração. Comparando o Brasil a outros emergentes como México, Índia, África do Sul, Rússia e Colômbia, a indústria brasileira foi a que melhor performou no período. Na ótica do PIB, a projeção da recessão brasileira na casa de 5,6%, segundo perspectivas do mercado financeiro, deve ser um dos menores tombos dos emergentes, perdendo apenas para a Índia e estendendo aos BRICS para a China, que deve terminar o ano com crescimento econômico. Em 2021, a economia brasileira deve crescer em linha com os outros emergentes. Zé Maria. Olha, Vitor, é interessante que o ministro Paulo Guedes falava o tempo todo. Quem está projetando 9% de queda, 10%, vai errar, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Poderia ser ter maior. Mas acontece o seguinte, esse salário emergencial de R$600 realmente manteve a economia do Brasil de pé. Não foi só isso. Imediatamente o governo abriu linha de crédito para as empresas. Isto foi muito importante para financiar folha de pagamento e manter os empregos, porque quem recorre a essas medidas não demite. Por outro lado, também a possibilidade de afastamento temporário, né? E afastamento, pelo mesmo tempo de afastamento, estabilidade no emprego. Tudo isso para fazer ali o equilíbrio. O governo gastou perto de 800 bilhões de reais. E essa conta pode chegar a R$1 trilhão. E agora a gente vê que houve resultados positivos. Isto é uma notícia muito boa, porque a economia para o ano que vem está prevendo dificuldades. Mas eu já tinha sintomas, Vitor, de que a economia do Brasil não cairia. O primeiro sintoma é sobre notas fiscais eletrônicas. Havia ali um levantamento de que as notas fiscais eletrônicas estavam sendo emitidas e crescendo. Isso é um sinal aí de vendas. Por outro lado, também havia sinais claros de que os preços estavam aumentando. Quem tentou comprar aí geladeira, televisão, carro, achando que o preço ia cair com a pandemia, já que se pensava que ninguém ia comprar, se enganou, os preços aumentaram. Preços de imóveis cresceram muito. Isso é sinal de economia aquecida, porque é sinal de que tem dinheiro na praça. O sintoma de tudo, de todo o movimento da economia, é o crédito. Havendo crédito na praça, as empresas se capitalizam e ficam mais fortes. Por último, a CNI divulgou hoje de que os dados da indústria brasileira estão, assim, praticamente voltando à normalidade. É aquilo que eu falei ontem aí, desse bonito estúdio que abriga o Vitor. É o seguinte, a economia se mantém porque o Brasil se preparou, o Brasil fez o dever de casa e é esta a diferença. Agora, o povo decretou essa história de confinamento. Acho difícil levar o povo de volta para o confinamento. Importantes esses números, né, Augusto, trazidos pelo presidente do Banco Central, né? Olha, vocês já falaram por mim, eu queria me ater a um aspecto aí dessa questão econômica. Até o Imperial College
que é uma usina de previsões equivocadas, catastróficas, reconheceu que o coronavírus no Brasil começa a recuar, né? Já tratamos disso ontem. A média diária de óbitos caiu, ficou abaixo de 1.000 pela primeira vez desde abril. A taxa de contágio caiu, o número de casos confirmados é cada vez menor, então isso aí está em baixa. Está na hora de a gente combater com coragem a crise econômica e avançar para valer na retomada das atividades econômicas ainda paralisadas. E para isso é preciso combater a epidemia do medo. Tá? Não é possível continuar tão lenta essa reabertura e a gente vê estabelecimentos comerciais fechados, ainda milhares, bares e restaurantes funcionando por algumas horas quase semidesertos, porque os antigos clientes têm medo. Medo infundido pela imprensa. Então, os governantes, precisam aí governantes que não incluem o Bolsonaro, no caso. Não adianta tentar culpar o Bolsonaro por questões que deveriam ser atacadas por governadores e prefeitos. Então, os governantes precisam agir com mais coragem, com mais valentia e esquecer o isolamento, o lockdown, a quarentena para todos, porque não volta mais, não pega. Então é preciso avançar com mais velocidade para que a recuperação seja ainda mais rápida. Tá? O Brasil sai com números surpreendentemente animadores em alguns setores. Há outros que podem ser socorridos se houver coragem. Diga, Fiuza. Eu acho que o Augusto Nunes falou tudo. Eu acho que eu concordo 100% que esse é o ponto central. Quer dizer, se você não sair dessa paralisia, e vou até acrescentar o comentário do Augusto, né, do medo relacionado à saúde, né, do medo da doença, tem o medo da patrulha, né? Tem o medo da patrulha, porque o que se criou de discurso moralista com falsas premissas, nada científicas, né? Desde o começo, né? Vocês lembram? Passava alguém andando de bicicleta, o amigo fotografava e denunciava. Olha, a gente inaugurou nesse período um tipo de comportamento, ou pelo menos, não sei se inaugurou, se ele saiu do armário, né? Absolutamente preocupante, né? De delação, de dedurar os outros, né? Se criou essa questão. E em total descompasso com o que seriam as medidas de segurança sanitária eficazes, né? Então é isso aí, tem que quebrar esse mito, Tem dono de empresa que vai tentando abrir o escritório, mas o pessoal não vai. Ou alguns não abrem o escritório com medo né, dos próprios funcionários reagirem mal. E ontem a gente estava falando aqui do Sleeping Giant, né? A cultura do cancelamento, da perseguição, que é a coisa mais reacionária do século XXI, né? Mais covarde, né? É você criar esse linchamento, que hoje em dia com os meios digitais ficou muito facilitado. E todo mundo recua, ninguém quer ter uma marca aí com uma campanha louca na internet acusando de genocida, etc. Então, essa cultura tem que ser derrubada porque, de fato, é isso aí. O que a pesquisa trazida pelo presidente do Banco Central indica é o que o Paulo Guedes já tinha comentado. Os sinais vitais foram preservados. Isso não quer dizer que vai ficar tudo bem, normal, né? Isso não quer dizer que passou aí, voltamos e no que voltar, vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta e fica tudo bem. Não, esquece. Recessão de quase 6%,
que é uma boa notícia, porque realmente a projeção é para a média mundial, talvez seja maior, e para vários outros países importantes é maior. Agora, isso é dramático, uma recessão brutal. E o que a gente está falando de sinais vitais preservados é a seguinte distinção: é não cair numa depressão econômica, porque a depressão é o aniquilamento, né, das fundações da economia. Aí é 5, 10 anos para recuperar. É esse o problema que nós estamos enfrentando hoje, né? Nós temos mais de 1 milhão de empresas fechadas, tem 12 milhões e 300 mil desempregados, né? O desemprego cresceu por causa do lockdown criminoso. Um lockdown criminoso, uma ação que não foi efetiva no combate à epidemia, que já percebemos que não deteve o contágio, que não isolou quem precisava ser isolado, né? E é isso aí. E tem, sim, um tombo gigantesco decorrente desse período especialíssimo da história, sem precedentes na história. Então, eu acho que o ponto que o Augusto traz é a mesmíssima preocupação que eu tenho, e é grande essa preocupação, porque é isso mesmo, a constatação é essa. A gente olha em volta, a sociedade está meio enguiçada. Ah, a indústria se manteve e tal, mas e esse garrote comercial? Ah, teve o online, andou, não sei o quê, mas tem um fechamento em massa. Fechamento em massa de lojas, de comércio, né? Mudança de práticas. Então, é isso aí, tem que quebrar esse tabu agora. Né? Não é esperar para ver 2021, não. Tem que quebrar agora esse tabu, com coragem, com responsabilidade e sem misticismo.